A graça e a paz do Senhor a todos. O Bíblia, Livros e Café hoje apresenta o vídeo. Comentário e apresentação do livro Heracleia, Epopeia em versos hexâmetros, do escritor piauiense Caio Silas Alvarenga Malaquias. Né? Então, pessoal, eu queria fazer um estudo bem profundo que essa obra merece, né? Só que eu precisaria ter tempo e a gente não tem tempo para poder fazer esse estudo aprofundado, né? Então, infelizmente, futuramente pode ser que a gente faça um estudo mais profundo dessa obra, como eu gostaria, né? É, mas a gente faz o que pode, que no próximo sábado a gente vai gravar uma live, né? Eu e o autor do livro, que é o Caio Silas. Ele faz aniversário 25 de abril, que é quinta-feira, mas o dia mais próximo que a gente pode fazer essa live é no sábado, né? Porque a gente trabalha na quinta e fica muito aperreado. Então, sábado a gente vai gravar a live dia 27, pessoal, não percam, que vai ser uma live maravilhosa, né? E uma coisa interessante, né? Heracleia, né? O que é que significa Heracleia? É uma epopeia de Heracles, ou Hércules, né? O nome Heracles para os gregos, Hércules para os romanos. Então, o Caio Silas, ele prefere colocar os nomes gregos, né? Então, raramente, vi poucas vezes, uma ou duas vezes aqui nessa obra, ele colocando o nome romano. Às vezes ele bota Artemis, né? Ou Artemisia, ele para se encaixar nos versos hexâmetros, ele coloca Artemis, né? Então, são algumas curiosidades aqui do livro, né? Heracleia, o que é que significa? É uma epopeia de Heracles, né? Ou Hércules. Assim como Odisseia é uma epopeia de Odisseu, ou Ulisses, né? Então, o nome de Hércules primeiramente era Alcides, né? Filho de Zeus com uma mortal. E Hera tinha não gostava do menino, né? Tinha uma certa implicância, né? Tentou matar o Alcides algumas vezes, né? Por exemplo, colocou algumas serpentes no seu berço e o Heracles, sendo semideus, com uma força extraordinária, acabou estrangulando as serpentes ali, né? Então Hera sempre aprontava alguma coisa para infernizar a vida do Alcides. E a família, percebendo essa implicância de Hera, né, decidiu mudar o nome do menino de Alcides para Heracles, que significa a glória de Hera. Anotei aqui em algum lugar os termos gregos, mas não vou encontrar. Tudo no improviso aqui, pessoal. Não tive tempo. Ah, sim. Hera, em grego. Kleos significa glória. Então, Hera, Kleos. Heracles. A glória de Hera. A capa é baseada na pintura do pintor Pieter Paul Rubens. Eu não sei pronunciar o nome do rapaz, não sei se é assim que se pronuncia, provavelmente não. Que é uma imagem muito bonita, né? Que é o Hércules estrangulando o leão de Nemeia, né? Dando aqui uma espécie de guilhotina, né? Quem é do jiu-jitsu vai saber o que eu estou falando. Então, uma guilhotina aqui, esse golpe. E é uma capa muito bonita. E é uma obra maravilhosa, pessoal. Quem comprar esse livro, quem for ler esse livro, não irá se arrepender. Eu não sei se a gente tem em língua portuguesa uma obra sobre os 12 trabalhos de Hércules tão maravilhosa quanto essa, né? A história já é bem conhecida, né? Todo mundo conhece a história, mas isso não diminui de forma alguma o trabalho, né? Quem conhece de literatura sabe que grandes autores fizeram suas obras baseadas em histórias conhecidas, né? Como até aqui Shakespeare, né? Fazia suas histórias, suas peças, compunha suas peças baseadas em obras conhecidas, né? O Fausto, Dr. Fausto, de Goethe e de Thomas Mann, baseado numa história que todo mundo já conhecia, que era do Dr. Fausto, né? É um homem que vendeu a sua alma ao diabo, etc. E o que importa não é tanto a história, né? Mas
sim a forma de contar essa história, né? É como Camões, né? Eu lendo o soneto de Camões, ele, poxa, ficar maravilhado. Esse cara sabe descrever o que é o sentimento de estar apaixonado, né? Então todo mundo já se apaixonou, pelo menos na adolescência, todo mundo já se apaixonou alguma vez na vida. E o Camões consegue descrever com maestria ali nos seus sonetos, né? Eu digo, poxa, é realmente isso aqui que acontece, né? Só que a gente não consegue falar. Então o poeta é aquele que vem falar aquilo que a gente está sentindo, né? Então, ou contar uma história de uma forma memorável, né? Que é a poesia. Poesia é uma maneira memorável de dizer. É aquilo que é contado de uma forma que você guarda na memória, né? Pela sua beleza, pela sua harmonia. Então, é isso que o Caio Silas faz aqui, né? Em versos hexâmetros, pessoal. Então, eu acredito que seja bastante difícil compor um livro desse tamanho em versos hexâmetros, né? E que é justamente o verso da epopeia, né? Uma epopeia tem que ser escrita em versos hexâmetros, né? Então, pessoal, é de extrema importância que essa epopeia do herói Hércules, escrita pelo Caio Silas, né, a Heracleia, seja escrita em versos hexâmetros, né? Porque os feitos de um herói necessariamente têm que ser escritos nessa métrica. Eu não sei se existe em língua portuguesa, ou em outra língua deve ter, mas em português eu não sei se existe alguém que tenha narrado os 12 trabalhos de Hércules em versos hexâmetros, né? E é versos hexâmetros ou heróico, porque são os versos que narram os feitos de um herói. É hexâmetro datílico. É o único apropriado para descrever uma epopeia. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o nosso bom e velho Aristóteles, no livro da Poética, capítulo 24, em que ele diz: a experiência mostra que o único metro apropriado à epopeia é o heróico, ou hexâmetro datílico, né? Datílico que vem de dedo, né? Vou já explicar o porquê. Assim, para composições longas, nenhum poeta utiliza outro verso senão o heróico, hexâmetro. De todos, é o heróico o mais solene e amplo. O hexâmetro ou heróico é o mais solene e amplo. Então, pessoal, você imagina escrever uma obra dessa aqui toda em versos hexâmetros é muito difícil, né? Então, a Ilíada, a Odisseia, né? E a Eneida foram escritas nesses versos, né? E na língua grega, né, e na língua latina, né, que é um pouco diferente da nossa língua portuguesa, existem sílabas longas e sílabas breves, né? Então, o verso hexâmetro eram hexâmetros datílicos, o verso heróico, né? Datílico porque vem de dedo, né? Então tem uma sílaba longa, que é essa parte aqui do dedo mais longa, e duas sílabas breves, né? Uma sílaba longa, duas sílabas breves. Uma sílaba longa, duas sílabas breves. Uma sílaba longa, duas sílabas breves, né? Então você tinha uma sequência que ele chama de pé. Um pé era uma sílaba longa, duas sílabas breves. Então você tinha 6 pés, uma sequência de uma sílaba longa, duas sílabas breves. E como a língua portuguesa é diferente da língua grega e da língua latina, então o Carlos Alberto Nunes fez o quê? Uma emulação do que seria isso. Não é exatamente como a Eneida, a Ilíada, a Odisseia, mas ele fez uma emulação. Então é uma sílaba forte, duas sílabas fracas, uma sílaba forte, duas sílabas fracas, né? Uma sílaba forte e duas sílabas fracas. Então, 6 sequências dessas. Sendo que a última, o último pé, né, não necessariamente precisa ter uma sílaba longa e duas sílabas fracas, né? Pode ter esse pé completo, como pode ter apenas uma sílaba longa e uma sílaba fraca, ou apenas uma sílaba longa, né, e nenhuma fraca. Então, o último verso fica mais ou menos como se fosse livre, né? Tem um nome técnico para cada um desses, mas eu não me recordo aqui de cabeça, né? Também não vou me ater em detalhes. Então,
E isso na tradução do Carlos Alberto Nunes, ele traduz justamente nessa sequência. Em outras traduções não, nessa métrica. Eu vou ler só um trechinho aqui da obra do Caio. Se eu achar, perdi a obra do homem. Tá aqui. Tudo no improviso, pessoal, tudo no improviso. Então é mais ou menos assim. Eu tenho 6 sequências desse pé, né? Sílaba longa, 2 sílabas fracas, ó. Eu narrarei inspirado na graça do Deus sempiterno todos os 12 trabalhos de Alcides, o herói legendário. 6 pés, ó. Originado de Zeus quanto a forma emulou de um varão, para entregar-lhe a consorte com ela unir fornicando. Já nos seus dias de infância mudaram-lhe o nome de Alcides. 6 sequências. É assim que se deve ler. Então, se você lê a obra sem entender o que são versos hexâmetros, sem entender essa métrica, esse ritmo, você vai perder metade da beleza que a obra tem para oferecer, né? E da mesma forma que você vai ler as traduções do Carlos Alberto Nunes, né? Se você ler sem saber o que são versos hexâmetros, você já vai perder metade da beleza da obra, né, cara? Então, assim, é triste que a maioria dos brasileiros, né, ou a maioria das pessoas que eu conheço, né, não sei se brasileiros, né, não conseguem fazer escansão, né, entender de sílabas poéticas, né. Eu ensino para alguns alunos, né, aqueles que se interessam, a fazer escansão, né, de poemas, sonetos, de obras literárias, e para eles terem um melhor entendimento, né. Então a gente sabe que uma epopeia, né, tem que começar com a invocação às musas, né? Então o poeta sabe que os feitos heróicos são tão imensos, tão extraordinários, que ele não tem essa capacidade de narrar esses fatos com a sua própria força literária, a sua própria força intelectual, né? Então ele pede ajuda a alguém, ajuda de entes superiores, né? Então os poetas antigamente pediam ajuda às musas, né? Para inspirar a escrever as epopeias. O Caio Silas, como é cristão, ele vai pedir ajuda a quem, né? Ao Deus cristão, né? Então ele pede ajuda ao Deus Todo-Poderoso para que o inspire a compor essa obra, né? Ao Deus Sempiterno. E ele faz isso justamente em 2 cantos, né? No primeiro, que abre a obra, e no último, né, no 12º, que narra o último trabalho de Hércules e a sua coroação, né, a coroação do seu trabalho, né, que o vai levar à imortalidade e à sua morada eterna no Olimpo. Ele começa assim, o primeiro canto. Presta atenção no ritmo e na métrica, ó. Eu narrarei inspirado na graça do Deus sempiterno todos os 12 trabalhos de Alcides, o herói legendário. E o canto 12. Dai-me, ó Senhor dos senhores, a verve porquê de narrar a derradeira façanha do mito do herói mais preclaro, quando lhe ordena Eristeu que se baixe as tormentas do inferno. Então ele pede no primeiro canto, né, a ajuda do Deus sempiterno, e no 12º canto a ajuda do Deus Todo-Poderoso, né, o Deus cristão, porque o Caio Silas é cristão. Então, pessoal, vamos entrar na obra aqui, né? Então, como eu falei, o Caio Silas teve que escolher dentre as várias versões e contradições que existem nas várias narrativas da história de Heracles. Ele teve que escolher uma, né? Por ser uma obra poética, né? Por ser uma narrativa ficcional. Então, ele escolheu justamente aquela versão de que os 12 trabalhos de Hércules eram uma purificação ou uma purgação, né, do seu crime de ter assassinado a sua família, né? Então nessa versão que ele escolheu,
Heracles assassina a sua esposa e seus filhos, não por sua vontade própria, né, mas por influência de Hera, que lhe deu um acesso de loucura e ele começou a ter alucinações e, sem saber, assassinou a sua esposa e filhos, né? E o Caio Silas vai narrando os 12 trabalhos, mas de vez em quando ele joga lá no meio da história, né, alguns fatos que vieram antes, né? Que ele vai lá, acho que é no canto 3, né, página 36, ele fala, né? Página 36, ele orando a Hera, né? Tentando pedir clemência a Hera, ele diz: Hera, responde-me a voz, porque tudo me fora tirado. Filhos, esposas, tomaste-me não satisfeitas sem tuas. Minhas tragédias baldando meus dias com lides inúteis. Então ele está falando aqui, ó, tudo me foi tirado, meus filhos, minha esposa, e eu ainda estou aqui nesse trabalho que não tem fim, né? Que era capturar a corça dos pés de bronze, né? E o próprio Caio Silas fala aqui na apresentação, ele fala: Heracles, apesar das versões apresentadas disparidades entre si, elas convergem em sua essência, são quase sempre na ordem dos trabalhos. Heracles teria sido condenado a prestá-los como penitência por assassinar a sua família após um acesso de loucura causado por Hera. Então, a purgação, o oráculo disse, você vai ter que se purificar, purgar esse crime, né? Heracles assume a responsabilidade. Não, foi Hera que me fez ter alucinações, eu fui influenciado a assassinar minha família. Mas o oráculo disse, não, você cometeu o crime, então você tem que pagar pelo seu crime, né? É como se fosse a história do crime e castigo do Dostoiévski, né? Então, no crime e castigo aqui, o Raskolnikov cometeu um crime, por uma teoria maluca, ele se achava superior, etc., além do bem e do mal, né? Não estava sujeito às leis ordinárias, porque eu sou extraordinário, eu sou superior. E a gente viu que aquilo ficou corroendo o Raskolnikov por dentro, né? Tinha pesadelos, tinha alucinações, tinha visões, e ele só realmente se curou, se purificou quando ele confessou o seu crime e foi para a Sibéria ali pagar a sua pena, né? Por isso que tem um nome penitenciária, vem de penitência, né? Para você poder se purificar dos seus pecados, né? É assim a ideia cristã do sacramento da penitência. Então, você tem que assumir as responsabilidades por aquilo que você cometeu, mesmo que você tenha sido influenciado, né? É o caso do rei Édipo, né? Que assassinou o pai e casou com a mãe, né? Ele não sabia que era o pai dele, não sabia que era a mãe, né? Mas acabou cometendo esse crime e pagou pelos seus pecados, né? Tanto é que foi honrado pelos deuses no dia do seu funeral. Até Zeus veio para o seu funeral, né? E Édipo recebeu a glória, por quê? Porque se purificou, se purgou aqui nessa terra. Então, por isso que os cristãos têm o sacramento da penitência e têm o purgatório antes de entrar no paraíso. Então, Heracles tinha que cumprir esses 12 trabalhos, né? Eu não vou... eu bati na minha esposa, ou eu briguei no trânsito, ou eu xinguei os meus filhos, ou eu peguei a mulher do meu vizinho, porque eu estava bêbado, né? Então eu não era responsável pelos meus atos. Então você não pode arranjar desculpas. Não, foi alguém... Eu briguei com um amigo porque alguém inventou uma fofoca e jogando um contra o outro eu acabei dando um tapa na cara do meu amigo. Então você joga a sua responsabilidade nas outras coisas. Então não é isso que faz um herói. Então um herói assume a responsabilidade pelos seus atos, né? Como o próprio Shakespeare diz no Menestrel,
ou você controla os seus atos, ou eles o controlarão. Né? Que foi o caso de Caim, que matou seu irmão Abel. Né? Então, não, começa a inventar uma série de desculpas. Eva inventa uma série de desculpas. Adão inventa uma série de desculpas por ter cometido seu pecado. Ó, se vocês tivessem assumido a responsabilidade, mas não, vocês estão inventando desculpinhas. Então tá aí, Adão e Eva, Caim, tá aqui o Hércules e o rei Édipo ensinando a vocês como é que se deve fazer. Os caras são pagãos. Né? Então, ou você controla os seus atos, ou eles o controlarão, dizia o Shakespeare no Menestrel. E também o Shakespeare disse que herói é aquele que faz o que necessita ser feito, não importando as consequências. Temos que cumprir 12 trabalhos quase que impossíveis, humanamente impossíveis. Vou cumprir. O Édipo sofre todas as coisas ruins que é necessário ele sofrer. Vou sofrer. Por quê? Porque eu vou agir heroicamente. Vou assumir a penitência, me purificar dos meus pecados, dos meus erros. Então foi isso que fez o Hércules. Pessoal, uma coisa que eu achei extremamente significativa aqui na ordem dos 12 trabalhos, né, e na ordem da escrita do autor. O autor começou pelo último trabalho. Por quê? Coincidência, né? A gente não acredita em coincidência, né? Tudo tem um significado. Então tem um significado espiritual por detrás. Não sei se o próprio autor desconfiou disso, mas eu na hora que vi, bati o olho, poxa, isso aqui tem um significado espiritual tremendo. Os 12 trabalhos de Hércules, né? O último trabalho a gente sabe que é a descida de Hércules aos infernos, né, ao Hades, e para trazer o Cerberus, né, que é o cão de 3 cabeças do deus Hades, né? Ou seja, o cão do inferno, o mascote do capeta ali, né? Do cão. Trazendo para linguagem mais moderna, né? Mas o que é que o Hércules fez? Desce ao inferno e volta do inferno, né? Trazendo consigo o Cerberus, né? Que é o guardião das almas do inferno. O Cerberus não deixa as almas cativas, as almas penadas que estão sofrendo ali os tormentos, fugir do inferno. É o porteiro da prisão, o guardião que tem a chave ali, e ninguém passa porque tem que passar pelo Cerberus ali, né? E o Hércules faz justamente isso, captura ali o guardião do inferno, e se não tem porteiro, a negrada pode sair. Teoricamente é o que acontece. Então é o último canto, né? A descida aos infernos. Quem é católico sabe que inferno significa o mundo dos mortos, né? O mundo inferior. E o retorno do inferno, né? É a morte e a ressurreição. Então isso é bem significativo para nós cristãos, como o batismo. Então o batismo é essa descida à morte, aos infernos, e a ressurreição. A morte do velho homem e a ressurreição do novo homem. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo desceu aos infernos. Na linguagem do catecismo moderno aí, tá a mansão dos mortos, né? Mas era infernos, o ínferos, né? Jesus desce aos infernos e volta. Então Jesus traz consigo, quando ele desce aos infernos ou ao limbo, ele traz as almas dos justos consigo e leva para o céu, para o paraíso, né? E na nossa vida cristã, né, a primeira coisa que vem é o batismo, né? É o primeiro dos sacramentos. Você só é filho de Deus se você for batizado, né? Você é filho de Deus porque é criatura, certo? Mas quando você é batizado, você se torna filho de Deus, né? Porque você recebe, é um sacramento que imprime um caráter ou uma marca. Então, se o professor de catequese disse, né, rapaz, se fosse possível a gente enxergar com os olhos espirituais e ver a alma
de quem foi batizado, a gente veria uma alma diferente, né? Porque é uma alma de um filho de Deus, imprime um caráter, uma marca. Quem é batizado é diferente, a sua alma é diferente, porque ele se torna realmente filho de Deus pelo batismo, né? E então a vida cristã, né, você só pode receber os outros sacramentos, penitência, casamento, todos os outros sacramentos, a ordem, né, a crisma, você só pode receber esse sacramento se você for batizado. É o primeiro do sacramento, é o início. Tanto é que a Divina Comédia de Dante começa pela descida aos infernos. Desce aos infernos e retorna, né? A morte e ressurreição. É o batismo, desce aos infernos e retorna. É a primeira coisa da vida cristã. Mas por que nos 12 trabalhos de Hércules, que na Heracleia, é o último trabalho, e não o primeiro, como é na Divina Comédia? Por que é o contrário? Porque o Héracles é pagão. O Héracles veio antes de Cristo. Então a última coisa que ele faz é receber o batismo, como se, o equivalente ao batismo, né? Então, para nós cristãos, vem o batismo, morte e ressurreição, descida aos infernos e o seu retorno. E depois é que quando a gente peca de novo, aí que vem o sacramento da penitência, a confissão, o padre dá a penitência, e a gente vai tentar purgar o nosso pecado. E quem não foi perfeito na terra, quem não foi santo, ainda vai passar pelo paraíso para se purificar ainda mais, para poder chegar no céu, né? E com o Héracles é justamente o contrário. Ele teve que fazer a penitência primeiro, teve que se purificar do seu crime de ter assassinado a esposa e filhos, e depois é que ele vai sofrer o batismo, morrer e ressuscitar, né? E é significativo isso ser último, porque era assim que acontecia com os pagãos antes do advento do nosso Jesus Cristo. Tanto é que quando o nosso Jesus Cristo morre, aquelas almas, as almas pagãs, as almas pré-nosso Jesus Cristo, né, pela lei natural, né, como diz o apóstolo Paulo, aqueles que não têm lei, eles cumprem a lei em si mesmos, né? Porque existe uma lei gravada na mente, na consciência e no coração das pessoas, né? Então Deus deixou a sua lei natural. Então ninguém é indesculpável perante Deus. Então, se você cometeu seus erros, você tem que se purificar. Antes de nosso Jesus Cristo era assim: cometeu um crime, cometeu um erro, você tem que se purificar, se penitenciar. Quando você morre, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele morreu, ele desceu ao limbo, pegou essas almas dos justos, aqueles que foram, que fizeram essa purgação, como o Héracles fez, né, na sua vida. Jesus pegou essas almas dos justos, quando ele ressuscitou e foi para o céu, ele levou essas almas consigo. Então, por isso que para os pagãos, a descida aos infernos vinha por último. E para os cristãos, a descida aos infernos vem primeiro. Só que o nosso Caio Silas é cristão. Então, o Caio Silas escreveu o livro. Esse livro ele começou justamente pelo último canto, pela descida do Héracles aos infernos, que levou cativo o que tinha o guardião das portas do inferno, aquele que impedia as almas de saírem. Foi o que fez nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo pegou lá e não, a porta do inferno aqui está aberta, a porta dos infernos está aberta, do limbo. Eu vou levar as almas que estavam no limbo, que não podiam subir aos céus, porque agora eu morri, eu tive a morte redentora e estou ressuscitando e levando todo mundo comigo. Então o Caio Silas começou justamente pelo último canto, porque ele é cristão. Ele diz assim, no primeiro parágrafo aqui da apresentação: o Samuel tá falando ali, cadê o papai? A porta do papai. Ele não pode ficar sem me ver não, porque ele fica doido. Meu filho tem 2 anos. Eis a minha epopeia. Sinto-me muito feliz por completá-la, pois me custou um grande esforço de imaginação. Compula quase inteira no período da quarentena. Na quarentena da Covid aí, pessoal. E o pontapé inicial veio do avesso.
Olha lá. Digo assim porque comecei a escrevê-la pelo último canto. O último canto é o canto cristão, é o canto da iniciação cristã, o canto do batismo. Descida aos infernos e ressurreição. Morte e ressurreição. Morte do velho homem, nascimento do novo homem. Digo assim porque comecei a escrevê-la pelo último canto e inicialmente não tinha intenção de escrever os demais. Se eu sou cristão, só quero me batizar. Então isso simbolicamente, isso aqui tem um significado simbólico incrível. Sou cristão, quero me batizar. Mas ele disse, não, eu tenho que cumprir a trajetória do herói, a penitência que me purifica para chegar à perfeição, para poder ir para o céu, para o paraíso. Eu buscava compor poemas que narrassem episódios mitológicos, e a descida de Heracles ao Hades em busca de Cérbero pareceu-me interessante para trabalhar em verso. Levei algumas semanas para concluir essa ideia e o trabalho de imaginação e metrificação, ao menos para mim, foi muito cansativo. No final das contas, o resultado me agradou e me fez pensar, vez por outra, em como seria redigir os 11 trabalhos restantes e construir em versos a lendária epopeia de Heracles. Graças a Deus que o Caio terminou. E nós temos essa maravilha aqui, pessoal. Quem puder ler, não deixe de ler, que isso aqui é uma pérola. Então, pessoal, eu vou gravar outro vídeo durante essa semana explicando cada um dos 12 trabalhos, né? E sábado a gente vai ter a live com o Caio Silas. Aí então ele vai me dizer lá as coisas que eu errei, que eu acertei, né? O que precisava complementar. E muitas coisas que eu queria dizer aqui, mas não tive tempo, ou esqueci. Então a gente vai bater esse papo aí com o Caio Silas de forma descontraída, né? E vocês todos podem participar. Mas por que desses 12 trabalhos, né? Por que o Hércules teve que cumprir cada um deles e por que seriam exatamente esses 12 trabalhos e não outros, né? A gente vai entender o significado de cada um, né? Para essa interpretação eu utilizei bastante uma aula do José Moni Nasser, né, sobre os 12 trabalhos, que eu vou colocar até o link aqui na descrição. Uma aula de, acho que mais de 6 horas de aula, né? Então muita coisa eu tirei dali, né? Foi uma grande fonte de inspiração, né? Por que esses 12 trabalhos, né? Então a gente vê que o Héracles estava se purificando, né, desse crime que ele cometeu e é um símbolo da nossa purificação, porque nós temos uma parte nossa mais baixa, né, que é o que o apóstolo chamava de a carne. Então a carne está militando contra o espírito, né? E muitas vezes eu quero fazer uma coisa e não consigo, porque eu faço aquilo que eu não quero, porque a minha carne me impulsiona a fazer certas coisas. Então a gente tem que saber trabalhar, né? E tentar purificar, né? Tentar não ser um homem carnal e ser um homem espiritual, mortificar a vontade da carne, né? E não ser escravo do pecado, né? Que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então como é que a gente faz isso? Então cada pecado que a gente vence, né? Cada tentação que a gente vence é uma vitória pra gente, é um motivo de a gente ficar feliz. Eu venci uma batalha e vencendo de batalha em batalha eu vou vencendo a guerra, que o prêmio é o céu. Então a gente vê que cada trabalho desse aí tem um significado simbólico de algumas paixões desordenadas do Héracles, né? A gente sabe que ele era um homem iracundo, né? Matou um professor de música, né? Teve uma discussão com o seu professor, tacou um instrumento lá na cabeça do professor, o professor morreu, né? Às vezes se zangava, é um homem de força extraordinária e não sabia controlar esse impulso da fúria, né? Então um homem dominado pelos desejos sexuais, né? Então as paixões carnais eram muito intensas em Héracles. E você vê, um homem de força extraordinária, se tiver um acesso de raiva, mata qualquer um, né? Então, como controlar essas paixões, né? Então, esses trabalhos serviriam para isso, né?
O José Muninarce até fala, né, que Héracles era filho de Zeus, mas não era filho de Hera. Então tem que ter a parte masculina e a parte feminina. Então a parte masculina dele era muito intensa e a parte feminina era muito fraca, né? Porque ele era filho apenas do deus masculino. E é justamente isso. Nós temos a parte da razão, né? O homem representado pelo sol e o feminino representado pela lua, né? E eu vou falar isso aí no próximo vídeo, né? Dar mais detalhes. Então, essa representa, o sol representa a razão, o intelecto, a vontade, e a lua representa as emoções, o feminino, os sentimentos, né? E essa parte dos sentimentos do Héracles era muito deficiente. Então ele tinha que aprender a lidar com as emoções, né? Purificar alguns desejos carnais. Então, esses desejos, essas emoções, elas não devem ser abolidas. Ah, não, eu tenho emoções ruins, tenho sentimentos ruins, vou cortar os sentimentos. Não faça isso. Leia o primeiro capítulo deste livro aqui, Abolição do Homem. Você não deve abolir os sentimentos. Tenho sentimentos ruins, tenho emoções ruins. Meus desejos são todos voltados para coisas ruins. É raiva, é ira, é desejo sexual, é vontade de furtar, vontade de mentir. Seja lá o que for. Esses sentimentos têm que ser, usar um termo mais moderno, né? Tem que ser canalizados. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa agressiva, vou fazer uma arte marcial, vou ser um campeão, vou ser um guerreiro, vou usar esse sentimento para defender as pessoas, né? Tem uma libido muito intensa, você vai ser um ótimo marido, você vai ser uma ótima esposa, vai satisfazer a sua esposa. Por quê? Porque essas paixões têm que ser canalizadas, né? Santo Agostinho dizia que as paixões, ou as virtudes, são feitas da mesma matéria que os vícios. Então os vícios, esses sentimentos viciados, corrompidos, desordenados, você tem que ordená-los e utilizá-los para o bem. Então não é você matar os sentimentos, né? Esse livro aqui é fantástico, cara, fantástico. O primeiro capítulo chama-se O Homem Sem Peito, né? O Homem Sem Peito. Vou ler só alguns pedaços dele aqui, né? O dever do educador moderno não é o de derrubar florestas, mas de irrigar desertos. A defesa adequada contra os sentimentos falsos é inculcar sentimentos corretos. Não é você agir sem emoção, né? É você ordenar essas emoções, ordenar esses desejos, né? Sufocar a sensibilidade dos nossos alunos, apenas conseguiremos transformá-los em presas mais fáceis para o ataque do propagandista, né? Então, se você tirar as emoções das pessoas, né? Eu só tenho emoções ruins, emoções me levam a cometer erros, a agir com emoção, né? Se você tirar as emoções, né, vai se transformar pessoas em sociopatas, né? Pessoas sem empatias, né? E muito propensos à propaganda, né? Que é justamente o que essas ideologias nefastas aí têm fazendo com os nossos jovens, né? Inculcar sentimentos ruins. Hoje ninguém tem sensibilidade. Vê alguém acidentado, vê alguém morrendo, a pessoa vai lá e quer gravar com o celular, registrar, né? Porque ela não tem mais compaixão das pessoas, não sente a dor das pessoas, né? Ela quer saber e espalhar a fofoca, né? O sentimento dela é ser popular, sentimento desordenado. Vou ser o primeiro a dar informação, ter a primazia, né? Então transforme isso em compaixão, cara. Console as famílias que estão sofrendo por alguém que morreu, sofreu um acidente, etc, etc, etc. Então, ao invés de cortar os sentimentos, substitui-lo por sentimentos bons, né? Pois a natureza agredida há de se vingar, e um coração duro não é uma proteção infalível contra um miolo mole. Então, a inteligência precisa das emoções, cara. Isso é importantíssimo, né? Coração, cabeça e estômago, do Camilo Castelo Branco, né? Ele fala, citei o livro porque ele falou aqui, né? Justamente no coração, cabeça e estômago.
Então nós temos a cabeça, né, o intelecto, a vontade, a razão, o estômago, que aquilo que a nossa alma animal, né, as paixões, né, as paixões da alma, e vem os desejos, às vezes são bons, às vezes são ruins, às vezes são ordenados ou são desordenados, e tem o nosso coração. Então o coração é aquilo que liga a cabeça ao estômago. Então você tem que pegar sentimentos bons, pegar essas paixões desordenadas, e que são submetidas, iluminadas pelo intelecto, né, e a vontade faz com que você canalize o seu estômago, né, para coisas boas, né? Então, coração, cabeça e estômago. Se você não tem um coração, meu filho, não tem aqui essa parte central, né, que é justamente simbolizada pelo feminino, as emoções, os sentimentos, que tem que ser ordenadas pelo feminino, que era para ser Hera, né, a deusa Hera, e você só tem os Zeus, né, o Júpiter, a cabeça, a razão, o intelecto. Então, e como é que você vai passar do estômago os seus desejos animais, né, carnais, para o seu intelecto, sem ter o meio de campo, né? É como um time que tem um bom ataque, uma boa zaga, mas não tem o meio de campo. Então como é que você faz a transição? Para você atacar, você tem que passar da zaga para o meio de campo, para poder levar a bola para o ataque ali, né? Então se você não tiver meio de campo, a zaga vai dar chutão para o ataque, o estômago vai dar chutão para a cabeça lá, né? E o que é? A defesa do outro time vai trabalhar o meio de campo e vai voltar a atacar, passar pela sua zaga e vai fazer o gol. Você vai perder. Se você não tem meio de campo, meu filho, o seu time está perdido, o jogo está perdido. Então tem que ter o meio de campo. E o meio de campo chama-se coração, emoções. Então você tem que ordenar os seus sentimentos bons, porque para ordenar a sua vontade. Ele fala aqui em algum lugar. Eu vou encontrar no próximo vídeo e eu falo para vocês. Sem a ajuda das emoções treinadas, o intelecto permanece impotente diante do organismo animal. Era esse texto que eu estava procurando. Sem a ajuda das emoções treinadas, aqui no coração, sentimento, a Hera, que está faltando para o Héracles, por isso que os 12 trabalhos de Héracles foram dados pelo rei Euristeu, mas foram influenciados pela deusa Hera. Ou seja, emoções, está ordenando as emoções ali, o coração. Sem a ajuda das emoções treinadas, sem a ajuda de Hera, para dar as penitências ali, por intermédio do rei Euristeu, o intelecto permanece impotente diante do organismo animal, que é justamente as paixões desordenadas. É a ira, a libido desenfreada, desordenada do Hércules. Eu preferiria jogar cartas contra um homem que fosse inteiramente... Não, vou pular isso aqui. Assim como o rei governa por seus delegados, o intermediário aqui, também a razão no homem deve dominar os simples apetites, fazendo uso do elemento vigoroso. A cabeça domina o estômago por meio do peito, do coração, meio de campo. O ataque só faz gol se a bola vier da zaga e passar pelo meio de campo. Se não passar pelo meio de campo, o ataque não faz gol. Se vier da zaga para o ataque, a defesa logo bloqueia, arma o jogo, um contra-ataque e vai fazer gol em você e você vai perder. A cabeça domina o estômago por meio do peito, que é o trono, como nos disse Alanus, da magnanimidade. As emoções transformadas em sentimentos estáveis pelo hábito treinado, né? Pode dizer o mesmo que por esse elemento intermediário que o homem é homem, ou seja, pelo peito, pelos sentimentos, pois pelo seu intelecto ele é apenas espírito e pelo seu apetite ele é apenas animal. Pelo intelecto o homem é apenas espírito, pelo estômago
o apetite, ele é apenas animal. Então ele precisa do intermediário, que é o peito, que é para justamente transformar você em homem, ser humano. E é isso que estão tentando tirar da gente hoje em dia. Por isso que o livro é A Abolição do Homem. Quem não leu esse primeiro capítulo, O Homem Sem Peito, leia. Se você tiver esse livro em casa e nunca leu, leia pelo menos esse capítulo, que é maravilhoso. Homem sem peito. É abominável, não raro, que dê isso o nome de intelectuais. Produzimos homens sem peito e esperamos deles virtudes e iniciativa. Caçoamos da honra e nos chocamos ao encontrar traidores entre nós. Castramos e ordenamos que os castrados sejam férteis. Então, é fantástico esse livro aqui, cara. Cara, você tem que ler pelo menos o capítulo 1, O Homem Sem Peito, da Abolição do Homem. Então, é justamente isso que o Héracles está tentando fazer. Ordenar os seus sentimentos. Os seus sentimentos desordenados. As suas paixões desordenadas. Tentando ordenar. Então, é fantástico. Tem a simbologia incrível aqui. Eu só vou falar de dois trabalhos aqui. Que eu vou tratar melhor no próximo vídeo. Que são... as aves do lago Estinfalo, né? As aves, elas têm as asas são de bronze, né, de metal, o bico é de metal, ou seja, aves são para ser leve, né? É para andar pelos ares. Então por que ela tem esse elemento pesado de metal que puxa para baixo? Porque são aves viciadas, são aves corrompidas, né? E a gente vai tratar melhor no próximo vídeo. E as éguas de Diomedes. Então, égua, ou a raça dos cavalos, né, é uma raça nobre. Então, estava vendo um documentário, né, o cavalo, o melhor amigo do homem. A gente sabe também que o cachorro é o melhor amigo do homem. Então, o cavalo e o cachorro são aqueles que são mais parecidos com o ser humano. Por quê? Porque eles têm sentimentos parecidos com o nosso. Os animais têm sentimentos. Você vê um cachorro, quando você chega, o seu cachorro ele fica alegre, começa a abanar o rabo pra você, né? Ele sente raiva. Quando tem uma pessoa estranha que está querendo entrar na sua casa, né, batendo no portão, ele se irrita. Então o cachorro tem sentimento. Então, os cachorros e os cavalos são aqueles seres sentimentais, né? E quem cria cavalos, eu não criei cavalo, não tenho muita conhecimento sobre o assunto, mas antigamente a gente via aqueles filmes de faroeste, né, que o herói lá tinha o cavalo como seu melhor amigo. Então, cavalos são aqueles que sentimentalmente são mais parecidos com o seres humanos, né? E a gente vê as éguas, que é justamente o feminino, que simboliza as emoções, o peito. As éguas são éguas carnívoras. Então, cavalo, égua, como o quê? Capim. Égua carnívora é o quê? Aquele que tem as emoções, os sentimentos desordenados. O que é que a gente vai fazer? Matar essas éguas? Né? Não, a gente vai transformar esses sentimentos em sentimentos ordenados. Né? Colocar essas éguas para comer capim de novo. Fazer com que essas aves do lago Estinfalo tornem-se leves de novo. Então, é isso aí, pessoal. Próximo vídeo a gente vai falar sobre cada um dos 12 trabalhos aí e seus significados. Forte abraço a todos e até a próxima.